Olá pessoal, muito bem-vindos ao nosso curso de equações diferenciais. Na aula de hoje estudaremos o fenômeno de ressonância. Para isso consideramos a seguinte equação diferencial que apresenta oscilações amortecidas seguindo um forçamento senoidal. Vários sistemas são descritos por essa equação diferencial, em particular um resistor, um indutor e um capacitor ligados em série sob a ação de uma fonte de corrente alternada, e também um sistema massa-mola onde a base da mola oscila no tempo. A pergunta fundamental aqui é qual a amplitude de oscilações que as soluções passam a ter, também chamado amplitude da resposta ao forçamento. Vamos atacar esse problema utilizando o método dos coeficientes a determinar, mas para isso tem um truque, que é não resolver esse problema na forma senoidal, mas na forma exponencial. Para isso utilizamos a fórmula de Euler, onde exponencial de i ômega t é igual a cosseno de ômega t mais i seno de ômega t. Escrevendo isso na equação diferencial, nós temos agora um forçamento complexo, mas nós lembramos que a parte real e a parte imaginária das soluções são independentes, logo se encontramos uma solução complexa, basta tomar a parte imaginária dela para encontrar a resposta desejada. Nós começamos chutando que a solução da particular também é uma exponencial com a mesma frequência e não sabemos o coeficiente b. A nossa missão é, portanto, determiná-lo. Derivando nosso chute, nós obtemos a primeira e a segunda derivada. Substituindo-se na equação diferencial, nós obtemos uma expressão para b. Agora basta lembrar que b pode ser decomposto numa forma polar, onde r é a amplitude e θ o argumento. E vamos recapitular que a amplitude ao quadrado é b vezes b barra. Fazendo uma manipulação algébrica, encontramos a expressão para r em termos da frequência do forçamento ômega e dos parâmetros da equação ômega 0 e gama. Finalmente, trazendo isso para a equação que nós obtemos, chegamos à seguinte expressão para a solução particular. Agora, portanto, tomando apenas a parte imaginária, obtemos finalmente a resposta do problema. Vamos fazer uma pequena comparação do que acontece com a solução. Aqui nós temos um forçamento senoidal de amplitude 1. O que nós calculamos é que a solução da equação diferencial também será senoidal, mas terá uma defasagem dada por θ. A nova amplitude do forçamento é uma função da frequência de forçamento. Na engenharia é comum introduzir uma função ganho, que é a razão da amplitude da resposta pela amplitude do forçamento. Vamos dar uma olhada na carinha dessa função ganho para um caso particular, onde ômega 0 igual a 1, o amortecimento gama é igual a 0,1. Aí pessoal, estamos plotando, portanto, o ganho como função de ômega. O que nós podemos ver, existe um pico bastante acentuado em torno de ômega 0. E quanto mais o ômega se distancia de ômega 0, o ganho de amplitude é atenuado tendendo a zero. Quantidades fundamentais nesse caso aqui é a frequência de ressonância e o ganho na ressonância, também chamado de ganho ótimo. A frequência de ressonância pode ser determinada derivando a função ganho com respeito a ômega igualando a zero, portanto descobrimos o máximo. No nosso caso, o gama é 0,1, ômega 0 igual a 1, portanto o ganho é aproximadamente 10. Pessoal, se forçarmos essa equação com duas ondas, uma na ressonância ganhando o fator 10 e uma 3 vezes a frequência da ressonância, o sistema apresentará oscilações apenas na frequência de ressonância, matando a outra frequência fora da ressonância. O fenômeno da ressonância vocês encontram no dia a dia, em particular quando você vai ao parque. Quando nós estamos empurrando uma criança no balanço, o procedimento natural aqui é trazer a criança para a oscilação, ela vai desenvolver uma amplitude máxima e depois de um certo tempo t retornará à posição que ela foi primeiro forçada, e o que acontece é que novamente damos um pequeno empurrão, portanto estamos forçando o balanço na ressonância. Intuitivamente nós sabemos que a estratégia de empurrar o balanço no ponto de velocidade máxima não é ideal, na verdade nós brecaríamos o balanço e o sistema desenvolveria pequenas amplitudes. Uma outra aplicação interessante da ressonância é produzir música com copos. O efeito de tocarmos no copo é equivalente a mandarmos uma onda. Em geral, essa onda vai ser muito complicada, mas o que acontece é que mesmo as ondas complicadas podem ser escritas como soma de senos e cossenos com uma única frequência. E como vimos, as diferentes frequências têm diferentes respostas. E apenas a frequência próximo à frequência natural de oscilação do copo sobreviverá. As outras serão amortecidas pelo sistema. Por isso, copos de diferentes tamanhos, diferentes composições terão
são diferentes sons. Por hoje é só, pessoal. Concluímos nossa aula com esse exemplo maravilhoso de um copo sendo quebrado por uma onda acústica emitida na sua frequência de ressonância. Até a próxima aula.